Pessoal, meu nome é Jorge César, eu sou estudante de Economia e escritor, e hoje nós estamos aqui de volta com o nosso programa de entrevistas de frente com o escritor. E hoje, mais uma vez, eu trago aqui novamente trago outro escritor. Nós estamos aqui com o Alessandro Lozano, que escreveu o livro Projeção Consciente. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre ele, um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre quem é ele. E vou passar a palavra para você se apresentar e contar um pouquinho sobre você e sobre o que é o seu livro. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui falando. Vamos lá, eu sou o Alessandro, tenho 52 anos, sou engenheiro de computação, eu trabalho com desenvolvimento de software, programação, né? Esse tema, por que eu escrevi esse tema, né? É um assunto que eu tenho interesse desde criança. Desde criança eu tinha sonhos, experiências que eu não entendia o que era. Isso me despertou buscar entendimento melhor. Tinha um questionamento na minha cabeça. O que é isso? O que acontece? Porque eu tinha experiências muito real. Era um sonho muito vívido, uma experiência muito real. Eu pensava, o que é isso? Eu tive uma experiência marcante, que foi uma lembrança de uma outra existência, que eu me vi no século XIX, numa carroça, vestido com roupas daquela época, né? E uma pessoa. Aí depois de um certo tempo eu encontrei essa pessoa. Aí isso me chamou a atenção para buscar um conhecimento. E o que é a projeção consciente? A projeção consciente é uma experiência de saída do corpo. Nós, quando dormimos, nós temos uma descoincidência, temos uma saída do corpo. Geralmente, essa descoincidência ela ocorre alguns centímetros acima do corpo. Isso é um fenômeno fisiológico normal que acontece com todas as pessoas. A diferença é que nem todo mundo lembra. O que é isso? Isso daí é uma experiência, ela é muito confundida com um sonho. Aquela coisa do sonho lúcido. O que é um sonho lúcido? Sonho lúcido, você está dentro do sonho e você sonha que você está sonhando. É até meio engraçado. Já a projeção não, já a projeção você tem um controle do que está acontecendo, você vai a lugares, nesses lugares você pode aprender, você pode ter experiências do passado. Aqui é meu livro. Ele está disponível à venda em vários sites. Acho que seria mais ou menos essa definição. E eu conheci o Alessandro através de uma parceria que a gente está fazendo com o Clube dos Literários, que é um clube para escritores, para todo mundo que trabalha na área da literatura. Você pode conhecer pessoas lá, conhecer outros escritores, tem desafios de escrita, divulgação de obras, vitrine de serviços. Você lá vai achar pessoas confiáveis para fazer sua capa, sua ilustração e várias outras coisas. Eu vou deixar aqui o link deles e também do Alessandro, todos os links dos dois na descrição, para que vocês possam dar uma olhada. Vai ser uma parceria que a gente está fazendo, então vamos entrevistar vários escritores de lá, do Clube dos Literários, e qualquer um pode entrar, é completamente de graça. E é uma comunidade literária bem interessante, que é sempre bem movimentada. E eu queria saber de você, como foi fazer como você começou esse processo de pesquisa para saber sobre esse assunto? Como eu disse, né, eu comecei a ter experiências desde pequeno. Eu tinha percepção muito aguçada quando eu era criança. Tudo começou quando meu avô fez a transição desse plano, foi para um outro plano. E aí eu fui ao cemitério, fui enterro, velório, né? E aí eu via que o cemitério não era só aquilo que falavam. Eu falava, mas não é possível, como que uma pessoa que eu gosto tanto está nesse lugar? E aí isso me despertou a busca de autoconhecimento. Esse questionamento de falar, a vida não termina aqui. Por que a pessoa vem parar aqui se ela não termina aqui? Essa coisa, esse questionamento, essa dúvida que surgiu. E desde criança eu sempre tive curiosidade de entender como as coisas funcionam.
de sua experiência, percepções, aquela coisa do parapsiquismo, de sensibilidade, né? Tem muitas pessoas que têm essa questão, só que não sabem, não entendem, não é divulgado. Naquela época era mais difícil, a divulgação era bem menor, a questão dos estigmas, dos preconceitos. Se você vai falar sobre isso com algumas pessoas, é muito comum você escutar: ah, isso daí é loucura, isso daí não existe. Aquela coisa do espiritismo, né? O preconceito que sofreu. As religiões em si sofreram muito preconceito. A própria Umbanda, que era taxado de várias coisas, e, entre aspas, né? Eu não sigo nenhuma linha de religião. Eu busco a pesquisa, o conhecimento, mas eu citei a questão da religião porque houve muito a questão da discriminação, do preconceito, né? Então, aí voltando ao meu caso, aí isso voltou à questão do conhecimento, da busca, das experiências que eu tive. E aí, em 95, eu conheci uma instituição que estuda e pesquisa a questão da projeção consciente, o fenômeno da projeção consciente. E o que eu falo no meu livro? No meu livro eu falo a questão de como você identificar a projeção. O que é a experiência fora do corpo? Como ocorre, quais técnicas para você desenvolver a projeção, a saída do corpo. Porque, como eu disse, esse daí é um fenômeno natural. Todos os seres passam por isso. É fisiológico. É necessário para que o corpo se recomponha, recupere as energias do dia. E se você for analisar na história, for ver na história, todo período fala a respeito disso. Os egípcios, eles falavam a respeito disso. Nos Estados Unidos, existem pesquisas a respeito. Um dos pesquisadores mais conhecidos, o Robert Murray, também estuda a questão da experiência. E aí, o que acontece? Eu fiquei 10 anos estudando esse fenômeno, desenvolvendo técnicas, fui professor, fui voluntário, e isso me ajudou a ter um know-how, ter uma experiência, ter um conhecimento para falar a respeito. Porque é importante você saber, conhecer o que você está falando e ter experiência também, porque senão fica vazio, né? É legal ter experiência, ter o conhecimento, e também o que me buscou a esse caminho foi a questão do conhecimento, descobrir, entender o mundo, como funciona. E aí a minha formação na questão da ciência, da engenharia de computação, era essa curiosidade, a descoberta do mundo, de entender como funciona, a questão da matemática, da computação, né? Como entender o porquê, e a espiritualidade, porque a questão da espiritualidade é a questão da evolução. Aquela coisa, as 3 perguntas clássicas que nós temos, né? De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Será que nós viemos aqui a passeio? Será que nós viemos aqui só para ver televisão, só para distrair? Será que não tem um intuito, não tem um objetivo? Né? É a questão da literatura, dos livros. Aí a questão de que cada vez que passa fica mais difícil de você ler, quase não tem livro, tudo isso, esses funcionamentos que cada um tem que fazer. O que eu estou fazendo aqui? Né? Mais ou menos isso. E como foi levar esses conhecimentos que você tem, que você foi atrás e foi pesquisar, como foi transformar isso em um livro? Como foi essa jornada para você? Bom, é aquela questão, né? Do conhecimento. Eu estudei bastante, eu trabalhei em uma livraria durante 4 anos. Nesse período que eu trabalhei lá, eu tinha oportunidade de ler muito. Porque como eu trabalhava, eu lia muito, livros, revistas, então tinha muita informação, as experiências que eu vivi e tudo mais. Aí tem aquela coisa, né? A gente nunca acha que está pronto o bastante para escrever. Sempre acha que está faltando alguma coisa. Só que aí a vida vem e chacoalha e fala: opa, você vai esperar morrer para depois reclamar, falar: pô, você não fiz nada, não escrevi nada. Aí esse chacoalhão me fez pensar: opa, vou escrever alguma coisa, vou deixar alguma coisa no meu conhecimento, porque não adianta você se tornar um sábio, entre aspas, né? Porque a gente sempre tem que aprender, sempre tem alguma coisa para aprender, a gente nunca vai saber tudo, por mais que estude. E esse questionamento me fez escrever.
fiz começar a escrever e pensar. O que eu vou deixar para minha filha, por exemplo? Será que o que eu falo está sendo coerente com o que eu estou fazendo? Isso que me questionou bastante, de buscar entender se eu estava fazendo aquilo que eu queria, se eu estava ficando feliz, a questão da insatisfação também. Isso me estava me deixando muito satisfeito. E aí comecei a entender que tinha que deixar alguma coisa pronta. Escrever um livro era um dos objetivos. E como foi o apoio das pessoas que estão ao seu redor sobre escrever um livro nessa área? Você falou um pouco que tem um certo preconceito de várias pessoas, então eu imagino que você deve ter sofrido isso também quando falou, quando apareceu com o livro dizendo que iria publicar. Como foi isso? As pessoas ao seu redor, como elas reagiram? A minha esposa, ela me apoiou bastante, né? Ela falou a respeito, seu sonho publica, só que vai com cuidado, aquela questão do cuidado, né? Para não chegar com tudo. Mas o legal é que as editoras que eu mandei tiveram bastante recepção, foram bem abertas, não falaram nada disso. Aí eu percebi que já está bem diferente. Existe bastante ainda, mas melhorou muito em relação à década de 90, porque a década de 90 ainda era algo novo. A questão do espiritismo ainda sofria muito preconceito, discriminação. O Chico Xavier ajudou bastante nessa questão, né, de desmistificar. E, como eu disse, eu estou citando exemplos da questão do preconceito. Eu busco entendimento, conhecimento, sem dogmas religiosos, sem criticar também, porque é uma questão de cada um. Cada um escolhe o caminho que for melhor para si. Só que, para mim, é uma forma melhor a ciência, porque ela busca você autoconhecimento, melhorar. Você fala, opa, não é isso, não tá legal, eu vou lá e mudo. A questão de sempre estar corrigindo o que você descobre. Porque quando você fica preso em dogma, você não tem como mudar. Você fala, não, isso aqui é para sempre, é definitivo. E eu me sinto uma pessoa em transformação. Hoje eu estou de um jeito, e aí no outro dia estou de outra forma. Aquela música do Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. Entendi. E como foi esse processo de publicação do livro em si? A gente sempre está aqui abordando os autores independentes, tanto autores que optaram por ir, optaram não, né? Não tiveram a opção de ir para uma editora em si, tiveram que fazer de forma independente. E como foi para você essa sua jornada? Você foi mais pela parte independente, conseguiu uma editora? Eu fiz para uma editora por duas questões. Quando você publica um livro independente, se torna um pouco mais difícil na questão da distribuição, porque muitas editoras, sites e tudo mais, eles brecam, eles dificultam a comercialização. Aí você precisa ter uma rede grande, você precisa ter uma divulgação maior, e eu não tinha essa questão da rede. Aí que eu fiz, eu escolhi uma editora já tem um certo nome no mercado, que é a IP das Letras, já é conhecida, e aí essa editora ela me proporcionou a divulgação em várias em várias lojas, em várias livrarias e várias redes de vendas, como Amazon, Mercado Livre, Shopee e tudo mais. E também livrarias online, também é possível disponibilizar. E também tem aquela questão de que você tem que fazer um investimento, né? O mercado literário no Brasil é difícil, complicado. O autor, muita gente acha, o autor fica rico. Não, são alguns. Você tem que vender muito livro. Tem livros aí que viram febre, né? Poderia ser melhor, mas ainda no Brasil é difícil. É um mercado ainda que você precisa ralar bastante, tem que divulgar muito. E sempre foi assim. Eu posso falar que eu trabalhei na área e naquela época era mais difícil. Apesar que quando o livro físico, facilidade, porque as pessoas buscavam ler mais. Por incrível que pareça, com a internet, diminuiu muito a questão da leitura. E como foi para você
essa jornada de como você era como leitor. Você sempre foi alguém que leu muito, você disse que trabalhou na área, você sempre foi alguém que lia muito, tinha muita essa experiência. E como foi sair de uma pessoa, se a resposta for sim, né? Como foi sair dessa pessoa que ia para ter um livro publicado? Como foi que você se sentiu? Eu senti realizado, porque quando eu comecei com as pesquisas, trabalhar na livraria, eu tinha um sonho. Isso faz 30 anos, foi em 96 que comecei a trabalhar. E aí, aquele objetivo, falava, nossa, é algo que para mim está muito difícil. Vamos lá, a gente acaba criando dificuldades para nós mesmos, né? Acaba criando empecilhos, fala, eu não posso, eu não consigo, e tudo mais. Só que aí, se for ver, é um processo bem simples escrever. Só que requer muita atenção, requer muita concentração, você tem que fazer revisão, verificar as palavras, se tem coerência. Isso foi quando eu publiquei o livro, a editora falou para mim assim, olha, pronto, tá aqui, vou te mandar. Foi um prazer enorme, foi uma imensa alegria, foi um sonho realizado, porque eu esperei 30 anos, até achava que não ia mais conseguir isso. Muito legal, uma sensação bem boa, vale a pena E escrever. como é a comunidade de livros nessa área em específico? É uma área que tem muito conteúdo, você é um dos primeiros a explorar isso aqui no Brasil. É uma temática que sinceramente, eu não ouvi muito falar, mas também não é ali da minha bolha. Mas como é o mercado do seu nicho em específico? Como é? Ele é muito grande, muito pequeno, tem muito conteúdo? Tem bastante conteúdo. O professor Valdo Vieira, ele fundou a projeciologia. A projeciologia é a área que estuda. Ele começou a escrever livros na década de 50, e aí publicou vários livros em 88, 90. De 88 para cá, aí ele faleceu em 2015. E aí existem outras pessoas que pesquisam. Existem instituições de pesquisa, a projeção, de uma maneira técnica, que já escreveram diversos temas, diversos livros, já tiveram bastante congressos a respeito do tema. Se você jogar na internet, projeção consciente, o primeiro que vai aparecer é o professor Valdo Vieira. Ele é um pioneiro a respeito do tema. Tem várias pessoas também que pesquisam, que escrevem, que dão um curso sobre projeção consciente, também conhecido como viagem astral, desdobramento. Tem bastante assunto, tem bastante tema específico. O pessoal estuda há bastante tempo já. Se não me engano, na década de 40, 50. E como é para você fazer a divulgação do seu livro, fazer o marketing através das redes sociais, através de entrevistas, para que cada vez mais e mais pessoas tenham acesso ao seu livro? Antigamente, no começo, eu tinha um pouco de receio e tal, mas aí agora não tenho mais, porque aquela questão é algo que eu gosto, é algo que me realiza, que me deixa satisfeito, porque eu penso assim, eu tenho conhecimento, eu tenho bastante experiência, não foi por acaso, não foi à toa. Será que não tem mais pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei? Entende? E isso daí é uma forma de você estar divulgando, porque às vezes tem uma pessoa que não sabe, e aí ela pega o seu livro e lê, aí ela entende, fala, nossa, eu passei por tudo isso, que nem eu, na minha época, não tinha ninguém para me explicar. Eu fui atrás, eu busquei, pesquisei, conheci a experiência. Eu penso nesse aspecto. E para mim divulgar é um enorme prazer, eu me sinto realizado, eu me sinto feliz. E como é quando você tem as pessoas, os leitores, dizendo que leu o seu livro, que achou muito interessante, que teve uma mudança na vida delas? Como é a sua comunicação com os seus leitores?
quando acontece isso, quando a pessoa chega para mim e fala, olha, o que você fez melhorou minha vida. Eu lembro quando eu dava aula, cheguei a ficar 5 anos dando aula, a pessoa falava, olha, você falou tal coisa e eu apliquei na minha vida, isso melhorou, isso me dá uma satisfação. Já vale a pena ter feito, ter escrito, ter pesquisado. Isso já dá um prazer enorme. É aquela coisa, algo que eu fiz já valeu a pena, já fiz a diferença na vida de alguém. E isso é um dos objetivos que eu tenho. Eu quero ajudar as pessoas a melhorarem, a evoluir. Quando alguém melhora, quando eu vi que eu melhorei a vida de uma pessoa de alguma forma, isso me deixa feliz. Da mesma forma no trabalho que eu tenho. Quando eu faço uma atividade que eu vejo que vai melhorar a vida de uma pessoa, através de um aplicativo, através de um serviço, isso dá satisfação. Você falou, opa, a minha vida já valeu a pena. Eu estou fazendo algo de útil, estou ajudando alguém. Pelo menos eu penso dessa forma. Né? E você falou que é engenheiro de software, não é isso? Isso mesmo. Como é estar numa área que é tão, assim, ou parece ser pelo menos tão distante da escrita, e você tá aí nessa área e resolver escrever um livro? Como foi isso para você, na sua profissão em si, e como você conseguiu conciliar essas duas coisas? Porque, na verdade, foi um pouco... Eu comecei primeiro com a questão da espiritualidade, né? Do parapsiquismo e tudo mais, desde pequeno. Foi uma coisa que surgiu na minha vida. Quando eu tinha 5, 6 anos, eu via espíritos e tudo mais. E aí eu fui trabalhando nessa questão. E aí fui entendendo qual que era a área do conhecimento que eu mais gostava. E aí eu acabei indo para a área de manutenção, área de manutenção de equipamentos eletrônicos. Porque era uma forma que eu sentia prazer de ajudar. Porque eu arrumava caixa eletrônico. E aí era uma coisa pequena ainda, mas ajudava, porque a pessoa ia lá, sacava o dinheiro, ou um terminal, uma impressora. De certa forma, você acaba ajudando, você melhora a vida da pessoa, você deixa mais rápido, a pessoa ganha tempo. A automação, ela melhora a vida, né? Mas ainda não é aquela coisa, você fala assim, eu tô fazendo o mínimo ainda. E aí, o que eu busquei? Busquei uma atividade que melhorasse, que já, meus conhecimentos que eu tinha, que era a questão de manutenção, software e mais. E aí também a questão de ter uma filha, que eu pensei, falei, eu preciso melhorar, preciso evoluir, preciso de profissão melhor, porque eu penso em sempre evoluir, sempre melhorar. E aí a área de software foi uma área que tem afinidade, pensar, questão de conhecimento, de estudar, eu sempre gostei. Então foi o que mais chegou a minha área de conhecimento, ao que eu gostava. E a questão do parapsiquismo, da mediunidade, né? Eu fui conciliando, aí fui levando. Meu objetivo é, futuramente, quando me aposentar, ou até antes, não sei, trabalhar só com isso, com questão de parapsiquismo, de projeção consciente, explicar o que é isso, dar aula, dar curso, mais nessa área mesmo, nessa questão. Entendi. E para quem você acha que é o público-alvo do seu livro? Para que pessoas você acha que ele pode significar algo para que as pessoas possam entender mais isso? Qual é o público-alvo? São as pessoas que passam por esse tipo de experiência, as pessoas que têm mediunidade e não sabem, as pessoas que têm a projeção consciente ou têm a projeção e também não sabem. Também existe uma questão de uma experiência que a pessoa ela sai do corpo, aí ela fica travada, aí ela fica com medo. Eu esqueci o nome da palavra que determina isso. Que a pessoa ela fica fora do corpo como se ela estivesse meio que travada. Ela fica metade no corpo, metade fora. É catalepsia projetiva. Aí ela fica de uma maneira que se tivesse paralisada. Que muitos falam, paralisia do sono e tudo mais. Na verdade, é esse fenômeno. A pessoa ela sai do corpo, ela fica dentro metade, como se fosse metade de dentro, metade de fora.
E aí ela tem essa experiência, ela fica apavorada. Ela fala, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou morrer, eu vou ficar preso aqui. Então isso é uma forma de buscar essas pessoas que têm essas experiências, ou até as outras pessoas que são taxadas de loucas, falar, esse cara é esquizofrênico, esse cara é doido. Ainda tem isso, ainda tem essa questão. Muita gente não fala, tem medo de falar, porque vai ser rotulada. Então é esse público-alvo. Ajudar essas pessoas a entenderem o que estão passando, o que é isso, o que é essa experiência. Você acha que também o seu livro, ele serve também para tentar desmistificar e tentar acabar com um pouco desse preconceito que as pessoas têm em relação a essa área? Isso, exatamente. Esse é um dos objetivos, eu escrever ele de uma maneira, de uma linguagem bem fácil de entender, de entender, bem simples de entender, para que não tenha uma dificuldade enorme, porque existe muita terminologia, existe muitos conceitos que aprofunda. É um livro bem simples, é bem básico para a pessoa entender. Cheguei a falar assim, opa, o que é isso? O que é essa experiência? Porque para mim foi assim. Eu tive experiências que eu não entendia. E aí fui buscando. Aquela coisa de buscar entender. O que é isso que acontece comigo? O que é essa experiência que eu tive? Aí fui buscando, aí as pessoas aparecem. Quando você quer, quando você busca, vem para você. Então, isso que eu penso. Eu conheço, eu tenho experiência. Eu vou deixar tudo isso morrer, tudo isso acabar. Então, é uma forma de deixar para alguém ajudar. Porque muita gente, quando os arrependimentos que nós temos, tem até um livro, né, que fala isso, virou um filme, os maiores arrependimentos que as pessoas têm quando morrem são das coisas que elas não fazem, não do que elas fazem. Porque você não fez. Aí você fica pensando, putz, mas se eu tivesse escrito um livro, se eu tivesse tal coisa, tivesse feito tal coisa. Então é importante você fazer. Entendi. Em relação a esse preconceito que a gente conversou, quando você publica isso nas suas redes, faz esse marketing, você, querendo ou não, acaba alcançando pessoas que podem ter esse certo preconceito, que podem falar mal. Você já teve que lidar com isso, com pessoas com comentários negativos ou de forma mais ignorantes, falando de uma forma mais pesada com você ou te atacando? Já agora, quando eu publiquei o livro, ainda não. Eu espero que não tenha nenhum. Mas na época que eu dava aula, que eu pesquisava mais, existia muito preconceito. As pessoas que são muito fechadas, né? As pessoas que têm, vou dizer, a mente fechada é aquela coisa de você ter uma visão única, você não tem abertura para você entender algo que é diferente de você. Aquela questão, né? O que é diferente de mim nem sempre está errado. É só uma outra forma de pensar. E as pessoas falavam, isso daí é loucura, isso não existe. Tinha até um padre Quevedo lá na década de 90, para quem não conhece, para pesquisar, que ele era muito cético, muito preconceituoso, ele discriminava tudo. Muita coisa que já existe, já era confirmada. Ele falava que não existia, que era coisa da cabeça, que era loucura. Então, é como se fosse uma caça às bruxas, né? E aí, é lógico que ninguém gosta de receber crítica negativa. Você fica meio chateado e tudo mais, mas é a vida que segue. Você sabe que você está fazendo que para você é o melhor e que está ajudando pessoas, então vamos em frente. Crítica negativa sempre vai ter. Isso daí não tem jeito. Não vai agradar todo mundo, não tem como, né? Isso. Eu queria que você contasse mais um pouquinho sobre essa área, sobre o livro, falar sobre algumas coisas dele, da história, do que tem nele, né? Assim, no livro eu falo a respeito de algumas experiências, né? De pessoas que passaram por experiências que entenderam, por exemplo, eu posso sair do corpo e visitar uma comunidade extrafísica que aprende idiomas, por exemplo.
Deixa eu pegar um livro aqui, vou ler um trecho. A pessoa falava assim, ó, na página 109. Eu costumava sentir que havia vivido algo grandioso, mas não entendi como aquela experiência se encaixava na minha vida após o retorno. Agora, com um olhar compreensivo, seu relato revela que ao negar essa integração, muitos praticantes ficaram presos entre os mundos, sem entender totalmente o impacto de suas aventuras e seus relacionamentos em crença. A reflexão sobre suas experiências não apenas abre portas para o autoconhecimento, mas destaca o quão rica e plural é a experiência humana. Ou seja, você pode sair do corpo e ter uma projeção educativa, por exemplo. Por exemplo, eu vivenciei vou dar um exemplo aleatório. Por exemplo, eu quero melhorar meus sentimentos, eu quero ser uma pessoa mais tranquila, mais calma. E aí eu perco a paciência no trânsito. O cara me fecha, eu xingo ele e falo um monte de palavrão. E aí à noite eu posso sair do corpo e ter uma experiência em que eu vejo o que eu fiz. Por exemplo, eu quero ser mais tranquilo, mais calmo. Mas a pessoa me fecha, já perco a paciência. Por que eu perdi a paciência? Porque eu não parei para pensar, não refleti. Porque eu agi pelo instinto. Eu fui mais bruto, mais instintivo, não pensei. Dominar a emoção é um trabalho árduo, né? Você tem que trabalhar bastante, você tem que pensar, questionar. Então, a projeção é uma experiência também. Existe também casos de pessoas que saíram do corpo e aprenderam idiomas durante as experiências projetivas. Entendi. E como está indo em questão da venda do livro? Você está conseguindo muitas vendas? Está conseguindo algo assim interessante? Está conseguindo um retorno financeiro com isso? A gente sabe que é complicado. Ainda não, porque quando eu lancei o livro, eu não tinha conseguido divulgar bastante. Aí agora, neste ano, eu estou partindo mais para divulgação, estou divulgando mais. Aí o ano passado, passei numa fase meio crítica, e aí não consegui divulgar. Ainda não está dando retorno, mas em breve, espero com mais divulgação, com a Bienal do Livro que vai ter agora também, investir mais na divulgação, que tenha retorno. O que eu quero também é óbvio, né? A parte financeira é importante, ajuda, mas eu quero também divulgar bastante a experiência, para que as pessoas saibam, porque às vezes tem muita gente que tem o fenômeno, mas fala, essa coisa da minha cabeça, isso não existe, isso é invenção. Então ela lendo, fala, opa, tem pessoas que pesquisam, tem pessoas que correm atrás. Tem várias instituições que estudam o fenômeno. Esse é um objetivo maior. Entendi. E eu queria saber também como foi a reação das pessoas em relação no seu trabalho. Como foi a relação das pessoas, que é uma coisa mais técnica, o seu trabalho, né? É uma coisa mais técnica, e as pessoas geralmente costumam ser mais céticas em relação a tudo quando se trata de ciências. Então, como foi essa reação das pessoas que estão ao seu redor no ambiente de trabalho? De trabalho eu não divulguei, eu não falei nada, porque eu busquei me preservar e tudo mais, né? Mas eu falei mais com os familiares ficaram felizes, ficaram contentes, porque escrever um livro ainda é visto como um privilégio para poucas pessoas. E não é bem assim, é porque a questão do financeiro, né? Que você tem que investir no financeiro, você tem que publicar e tudo mais. Mas se você se esforçar, se você estudar, você escreve um livro. Não é uma coisa de outro mundo. Escrever um livro é algo normal, só que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que não valoriza tanto, né? É difícil, você não tem incentivo para estudar. Falando da cultura em geral, né? O que é mais valorizado? Você dançar um funk, você fazer um monte de coisa e ler é secundário.
eu tô vendo um movimento que está melhorando a questão da literatura, de leitura, eu vejo bastante coisa, mas não é o ideal ainda. Poderia ser bem mais, se você for ver na Europa, Estados Unidos, eles dão um banho na gente. O americano lê, acho que 40 livros por ano, o europeu até mais, e o brasileiro vai ler 2, 3 por ano, e olha lá. Então é uma diferença muito grande. A média de leitura, eu falo muito isso aqui nas entrevistas, né? Que a média de leitura do brasileiro está entre 1,5 a 3 livros por ano. Então, eu queria saber para você que tipo de mensagem de incentivo você pode dar a um escritor que escreve, seja ficção ou não ficção, para que tem o sonho de publicar, tem uma história guardada na gaveta, mas ainda tem esse medo, esse receio de publicar. Qual mensagem você poderia passar para eles? Para não desistir, para correr atrás do sonho e vai treinando. Existem cursos de você aprender a escrever, existem cursos de redação, existem manuais de redação, embora não se divulgue tanto que nem antigamente, mas ainda existe técnicas, curso de jornalismo, existe vários aprendizados de escrita e que é possível melhorar a escrita. E também tem várias ferramentas que você pode utilizar para ajudar na própria internet, né? Tem cursos no YouTube e mais. E não desista. Eu demorei 30 anos, mas eu escrevi. Tem pessoas que têm várias ideias interessantes. Às vezes a pessoa pensa, eu estou escrevendo, ninguém vai se interessar, não vai servir para nada. E não é assim que funciona. Algo que você escreve, você pode impactar na vida de milhares de pessoas. Meu recado é, insista, não desista. Todo mundo é capaz. Pode escrever um livro. Em relação aos leitores, como a gente falou, é uma coisa que é muito difícil, o hábito da leitura no brasileiro. Ainda mais quando é para ler não ficção. Então, qual tipo de conselho você dá, o incentivo que você pode dar para a pessoa que quer ler o seu livro, que se ficou interessada no seu livro, mas ali fica com aquela, poxa, o livro de não ficção, eu não tenho o hábito da leitura, o que é que você pode falar? Aquela questão de você estar aberto, é uma frase bem, essa daqui é bem literal mesmo, né? Não julgue o livro pela capa, seja aberto para ler todos os gêneros. Às vezes você não gosta do gênero, mas dá uma olhada no tema. Pelo menos leia a sinopse, leia a contracapa, porque às vezes você se surpreende. Já aconteceu isso comigo em outros temas, que eu não gostava, eu falava, mas esse tema eu não gosto, isso aqui não tem nada a ver comigo. Aí eu peguei o livro, comecei a ler, falei, nossa, muita coisa bacana. Eu sou mais antigo, né? Aí falava assim, acho que você não conhece o telefone com ficha. Só falava assim, caiu uma ficha e tudo mais, entendi, fez sentido aquela frase. E aí eu anoto também. Uma outra dica é anotar tudo, também aproveitando para falar para os escritores, anota tudo que você pensa, que você tem ideia, e depois, todas aquelas ideias que você teve, todos os insights e tudo mais, você senta anotado, você tem um material para você trabalhar. Aí você pode trabalhar esse material e escrever um livro. Isso também ajuda bastante. Realmente são ótimos conselhos. A gente já está chegando no final da nossa entrevista, já está dando nosso tempo. E eu gostei muito de conhecer você, de conhecer a sua história. E como eu disse, todos os links do Alessandro vai estar aí na descrição, o Instagram, o link para o livro dele, na Amazon, né? E Isso. também a parceria que a gente fez com o Clube dos Literários. Você pode ir lá e pode entrar no grupo, conversar com as pessoas já são bem receptivas, colocar seus trabalhos. E eu espero que vocês gostem. E eu queria passar a palavra para você de novo, para você fazer um último discurso, como eu sempre peço para os escritores fazer, para levar as pessoas tanto para a sua rede social, tanto para incentivar daquela última frase para comprar o seu livro. O que eu digo assim,
tenha a mente aberta para os diversos assuntos. Às vezes, da onde você menos espera, vai te ajudar. A questão é sempre estar aberto para o novo, para algo que nós não conhecemos, porque às vezes, por um preconceito besta, por bobeira, deixamos passar oportunidades muito boas. Eu falo isso por mim, já fiz isso muito, e aí depois de um tempo voltava lá naquela experiência, falava, nossa, perdi uma oportunidade, podia ter conhecido isso antes, tudo mais, só por questão de você não estar aberto, só por isso. Dê-se uma oportunidade, aproveite. Obrigado a todos pelo tempo, pela atenção e um bom dia, uma ótima semana, um bom final de semana aí a todos. Obrigada, Alexandre. Obrigada a você por querer fazer a entrevista. Desculpa por eu ter desmarcado tanto ela, que eu tava com os problemas. Mas eu espero que essa entrevista vocês gostem muito, que vocês gostem muito dele. E que vocês vão lá no Instagram e vão nas redes sociais dele e adquiram também o livro dele. A gente vai ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. E até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.